Et les récits parlent du récit de vie en tant que tel, comme un événement biographique. Par exemple, Elena qui exprime « Je n'ai jamais imaginé que le projet d'écrire un récit de vie allait changer ma vie ». En effet, le récit favorise une prise de conscience de soi et de l'expérience de vie que représente la maladie. La mise en mots permet un regard rétrospectif et comme le dit Sabrina, rédiger mon récit fut comme me regarder dans un miroir et me retrouver alors que je m'étais perdu si longtemps dans des situations extérieures alors que toutes les réponses étaient à l'intérieur de moi. Ensuite, un autre événement biographique qui est évoqué, c'est les échanges en groupe de discussion. Et elles disent donc dans leur récit à quel point les groupes de discussion les ont marqués. Et elles les ont marqués notamment dans la conception de la maladie, qui est la troisième catégorie. Donc il y a un changement de regard de celui, par exemple, pour Sabrina, de combattre contre la maladie vers l'adaptation à cette nouvelle situation, une ouverture vers un nouveau chapitre de parcours de vie qui conjugue avec la maladie et une transformation qui est faite de cette conception de la maladie par la mise en mots d'une part, mais aussi par le partage des récits. La socialisation est très importante dans les résultats de cette recherche. L'expression des sentiments de mêmeté sont évoqués. Un exemple tiré du récit de Maria qui dit « En écoutant les autres lors du partage, il est possible de réfléchir sur des expériences similaires, peut-être oubliées ou dont tu n'avais pas tenu compte, mais qui peuvent être très pertinentes, comme la dimension émotionnelle qui peut avoir des effets déclencheurs de la souffrance de maladie. » Il y a aussi l'appartenance à un groupe. Sabrina, qui avait intitulé son premier récit « Mon loup et moi », va parler dans la deuxième version de son récit, elle va mettre un sous-titre qui indique « Trouver la meute de loups ». Et elle parle qu'elle n'est plus seule, qu'elle a trouvé un groupe qui est atteinte d'une maladie similaire à la sienne. Dans les récits, dans ces deuxièmes versions du récit, il y a aussi cette volonté de soutenir ou d'aider d'autres personnes atteintes par ce type de maladie par le partage de leur expérience et de leur récit en particulier. Dans les apprentissages, la maladie, le récit et son partage sont des leviers pour des apprentissages. Et comme l'indiquent Breton et Moreira Cunha, cette circulation des points de vue dans le cadre de récits collectifs constitue un mode d'objectivation des savoirs fondé sur la co-interprétation du vécu. Ainsi, deux exemples juste en passant rapidement. Écrire mon récit de vie m'a amené à reconnaître et accepter ma maladie et à travailler mes émotions. Comme conclusion et perspective, rapidement dans la dernière demi-minute, les récits de vie ont un vrai potentiel heuristique comme les travaux des plus de 30 dernières années le montrent. Ils éclairent dans ce cas particulier la représentation de la maladie et de la santé. Ils peuvent devenir un événement biographique de reconstruction et de reconstitution de soi, de son identité, de sa façon de voir la maladie, et peuvent favoriser une autre conception de la maladie, une prise de conscience, d'apprentissage. Et dans ce travail, j'ai voulu contribuer à l'apport de la socialisation des récits en contexte associatif. Comme perspective pour la suite, il serait important selon moi de traduire le récit de vie, le récit d'expérience au langage des scientifiques pour mieux mettre en dialogue les différents savoirs, ceux des médecins et ceux des malades, afin de transformer la relation malade-médecin et d'équilibrer les savoirs qui doivent être échangés entre les deux. Et
aussi l'étude transdisciplinaire de la santé, le travail, l'éducation, le contexte social et économique. Je ne l'ai pas souligné dans ce travail en ce moment, mais évidemment, la maladie chronique va venir faire un grand changement dans le travail, dans la partie aussi du revenu familial, du revenu de ces personnes atteintes, et c'est un aspect important à considérer pour la suite. Les 2 dernières diapositives vous présenteront. Donc, merci beaucoup. Obrigada. Bom, eu já fiz meus agradecimentos para Marie-Claude. Eu vi aqui, então, perdemos a tradução simultânea mais no final, né? Talvez nos últimos 3, 4 minutos. E agora também, como eu estou falando em português, quem precisa da tradução para o francês não deve estar escutando. Será isso mesmo? Ou foi restabelecida a tradução? Restabelecida a tradução, professora. Ok, obrigada. Bom, então, muito obrigada pelas 3 apresentações. E também eu deixei de agradecer também a toda a organização do CITRI e a oportunidade que eu estou tendo ao coordenar essa mesa é de né, uma temporalidade, eu não sei exatamente desde quando, talvez já deve fazer mais de um ano que estamos nesse contato, nessa organização, construção da mesa em torno da temática sobre situação biográfica, e realmente isso tem sido bastante rico, né? E agora com as apresentações concretas a gente pode, eu mesma estou podendo como que eu vou dizer, justamente socializar também, enquanto dentro da minha perspectiva sociológica, das minhas pesquisas, que infelizmente não vou poder falar aqui, mas só para um pouco entenderem do meu ponto de partida, ou ponto de vista, eu sou professora da UFMG, do Departamento de Sociologia, e eu tenho feito trabalhos bastante, né, como foi apresentado também, mas de cunho empírico, trabalhando com as trajetórias, né, fazendo as entrevistas em profundidade, principalmente nas periferias dentro do contexto brasileiro, então, que seja em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou então no estado de Minas Gerais, mais recente no Vale do Jequitinhonha. E, enfim, então eu tenho bastante familiaridade também com as abordagens, tanto em termo metodológico como também teórico, né? Eu acho que compartilhamos um tanto das leituras dos autores, e, enfim, então, muito rapidamente também, porque seria muito melhor poder trocar com o público, né, as considerações e dúvidas, perguntas, provocações, mas só algo para tecer, né, fazer uma sorte de costura entre as 3 apresentações. Certamente há, então, uma convergência metodológica aqui, né? E mesmo pensando na abordagem qualitativa, né? Qualitativa em sociologia, e muito baseada no que vocês colocaram aqui, né? Na pesquisação, né? E na autossocioanálise, né? É uma metodologia que, na verdade, na sociologia, que a gente não sei se podemos chamar de convencional, não existe isso, mas eu até diria que seria uma abordagem mais original, na verdade, na sociologia, né? Eu acho que tem um componente
participativo, experimental, e até seria interessante entender essa dimensão mais da interação da pesquisadora, do pesquisador com o corpus, né, estudado, com as interlocutoras, os interlocutores de pesquisa. Justamente esse processo interativo entre pesquisador e pesquisados, pesquisadas, é um tema, né? Um tema sensível, na verdade, e que esse lugar, né, do pesquisador começa a ser bastante problematizado, até por conta de uma tendência, me parece, mundial como que eu posso dizer, de ter um controle, né, sobre as pesquisas, né, passando pelo processo de ética de pesquisa, e isso tem normatizado bastante a conduta dos pesquisadores. E, enfim, tem, evidentemente, suas razões de existir, né, os exames, os comitês de ética de pesquisa, mas a questão não é questionar a dimensão ética, a questão é o que considerar ético e o que não considerar ético. Enfim, e isso depende muito do país, né? Na França, essa normatização não é presente, né? Como é nos Estados Unidos, como no Canadá, aqui onde eu estou, e no Brasil, que tem também acompanhado essa tendência. Enfim, mas o que é possível ver nas 3 apresentações é uma centralidade, então, saindo dessa questão de ética e o papel mas sempre me mantendo nessa preocupação da interação entre pesquisador e pessoas, os participantes, as participantes da pesquisa, a experiência, né? A questão da experiência parece estar no centro da análise, e enquanto um instrumento poderoso, né? Heurístico para compreender o processo de aprendizado, que seja na educação universitária, que seja no trabalho, que seja na condição de saúde, né? E como lidar com ela. E a obtenção do saber fazer, né? Do saber lidar por meio da prática, né? Isso parece algo bastante característico também desse contexto de estudos sobre a situação biográfica, e que me parece também dialogar bastante com o que Everett Hughes, né, chamou de carreira biográfica, né, e os momentos críticos desse percurso, né, biográfico. Mas também me questiono qual seria, então, como mobilizar, né, situação biográfica, mas também noções como foi apresentado aqui pela Marie-Claude Bernard, evento biográfico, né? Me chamou bastante atenção essa ideia do evento biográfico e como cada participante, e é muito curioso ver como eram todas mulheres, né? E não sei se isso teve um motivo, mas e de certa idade, certa geração, né? Talvez isso tenha a ver com a própria doença, mas em todo caso, como ela viu que cada uma interpretava de uma maneira particular o que era o evento biográfico. Enfim, gostaria de justapor um pouco ou confrontar com situação biográfica, talvez possa suscitar uma discussão aqui na mesa. E o que a Maria Amália Cunha já colocou de maneira bastante interessante e clara, e que é comum entre os 3 casos, como esse processo de descoberta de um fenômeno, uma questão que parecia tão individual, tão pessoal,
e tão limitador dentro do percurso, né, para chegar-se uma carreira, justamente, né, dentro do seu projeto pessoal de mobilidade social, como isso, ao se juntar, né, que seja no contexto também do trabalho, né, como Hervé Breton apresentou, ao se juntar com os outros, com os colegas, com colega de trabalho, colega de estudo da universidade, ou nas associações com pacientes com o mesmo com a mesma questão de saúde, isso pode se tornar, de fato, um fenômeno absolutamente compartilhado e que permite, de repente, né, de repente, do ponto de vista dos sujeitos, uma desnaturalização da estrutura que parecia ser da estrutura social que parecia tão difícil de romper, difícil de questionar, difícil de pensar que sempre foi assim. E aí isso me faz pensar muito justamente como cada indivíduo participa na constituição social, algo que é muito caro, né? A noção muito cara da figuração do Norbert Elias, que para mim é bastante inspirador de entender a sociedade, né? Como ela também, as mudanças sociais ocorrem justamente pela agência, né? Que cada um vai também encontrando a mobilidade possível por meio das interações sociais, né? Por meio das relações sociais com outros atores, atrizes. E isso vai configurando, né, toda uma morfologia social que nunca é fixa. Bom, e isso também tem muito a ver com, evidentemente, Alfred Schutz, né, a fenomenologia, a sociologia fenomenológica, que vai fazer com que cada um possa compartilhar, né, sua subjetividade, encontrar um diálogo, uma intercomunicação que vai, então, constituir esse viver, essa experiência coletiva. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, enquanto consideração um tanto rápida, um tanto, né, superficial, mas que é possível pensar também, como, por exemplo, dentro de um ponto de vista também da geração, né, que a experiência geracional conectada com a questão mais contextual, ela vai determinando também modos de agir distintos e também a questão cara para mim, que é a questão do gênero, né? E o saber fazer, o aprendizado dentro do processo de socialização bastante distinta entre homens e mulheres, né? Que passa pelo papel social, pela divisão sexual do trabalho. Mas, enfim, temos muito o que discutir e eu vou parar por aí e abrir aqui a discussão ao público. Por favor, manifestem-se. Ou então, se Maria Amália ou Hervé já quiserem também fazer pergunta um ao outro, ou fazer comentários, aqui é o momento da gente reservar um tempo de debate. Eu só queria comentar uma coisinha, Yun, que você disse agora, que eu acho que é muito interessante, né? Primeiro, esse marcador de gênero é muito interessante para a gente perceber e analisar de maneira mais profunda, né? Porque eu observei isso entre os jovens estudantes universitários, né? Como que esse falar sobre si, né? Esse narrar-se, ele acontece em dimensões muito distintas segundo esse marcador de gênero, né? E
eu acho que o Schultz, né, ele nos traz assim uns insights interessantes para pensar as situações biográficas, né? A ideia de situação biográfica, né, é que subjetivamente a gente não vai ter duas pessoas jamais, né, vivendo a mesma situação biográfica. Mas o mais interessante para o Schultz, é aquilo que ele mais se interessa, é justamente o estoque de experiências, né? E o que cada indivíduo vai mobilizar, né? O que ele vai, o estoque de conhecimentos ou esse estoque de experiência que ele coloca à mão, né? E como que ele constrói esse sistema de relevância, né? Que aí que vai se consubstanciando nessa história narrada, né? Então acho que você trouxe uma dimensão importante, né, da obra de Schultz, né, que nos ajuda a pensar um pouco a ideia de situação biográfica, né, e como que essas experiências vão sendo mobilizadas, porque elas são também transmitidas, né, num processo de socialização, e num processo de socialização que nunca chega ao fim, né? Elas são transmitidas muitas vezes antes de nós nascermos, com as expectativas, quando o indivíduo nasce, né? Por pais, professores, no ambiente de trabalho, na universidade. Então, eu acho que o Schultz tem muito a nos ensinar no campo da sociologia, né? Sobre esses sistemas de relevâncias que nós vamos construindo ao longo da vida. Obrigada, Maria Amália. Foi muito curioso também, uma coincidência bastante feliz dentro do método, né, de pesquisa, é justamente a sua com a da Marie-Claude, da escrita, né? O processo de escrita é bastante diferente do processo da fala, né, das entrevistas. E talvez Hervé pudesse nos contar um pouco mais sobre o campo, esse processo do registro dos diferentes regimes da narrativa, observados dentro do contexto do trabalho, né, como você colocou, mas se puder falar um pouco mais sobre esse contexto, seria bem interessante. Je m'excuse, une question pour moi. Parce que en fait, je n'ai pas la traduction, donc et je pense que la proposition, c'est que... Eu acho que a proposta j'en dise un peu plus sur la mobilisation. é que eu fale um pouco de você sobre a mobilização de narrativa durante a pesquisação, é isso? Pardon, ça a été un peu coupé. Cortou um pouco, mas o que eu gostaria é se você pudesse falar do seu contexto empírico, do seu contexto de pesquisa. Ouais, mais si tu peux me dire en français, parce que je n'ai pas de traduction. Ah, alors, ce que je demande, c'est de nous expliquer un peu sur votre terrain, le contexte de recherche, du milieu de travail. Ouais. Ouais, alors je fais un petit détour. C'est-à-dire, j'aime bien dire ça, je ne sais pas si ça s'applique. Quer dizer, eu gosto de falar isso, eu não sei se isso se aplica no contexto brasileiro, mas a gente poderia dizer, a gente pode diferenciar cada via de acesso para a certificação na França. A formação inicial, que é o percurso de formação, que comporta uma continuidade entre os anos de estudo escolar, superior,
visando uma entrada no mercado. No mercado de trabalho, essa é a formação inicial. A formação contínua, a segunda via de acesso é o fato de ter feito estudos e de entrar no mundo do trabalho e voltar, uma retomada. E esse é o problemático a problemática que é gerada pelos formadores, é o fato de levar em consideração as aquisições, as aprendizagens realizadas pela experiência do trabalho no geral, na geração de um diploma. E o terceiro eixo que foi visado pela pesquisação foi o fato de organizar uma dinâmica de formação que conjuga as experiências de trabalho e o vivido da formação. E a terceira que eu não falo aqui, que é a validação das aquisições de experiência, é o fato de fazer suas aprendizagens no trabalho e reconhecer sem passar pela questão formal. Então, no campus que eu falei para vocês, nós temos profissionais que são profissionais de profissões que compreendem, que incluem, eu diria, intuitivamente o trabalho, quer dizer, intuitivamente querendo dizer que eles entendem porque eles viveram. Então, eles podem ouvir o saber, eles podem entender o saber adquirido no trabalho porque teríamos que fazer um exame meticuloso, mas porque existe uma circulação da compreensão que se situa aquém da linguagem. Alguma coisa que estava bem no coletivo do trabalho é que a gente não precisa de falar coisas para se entender, porque faz sentido. No oco da situação, a gente poderia dizer que tem a ver com essa questão de reservas de experiências partilhadas ou de estruturas comuns para interpretar a situação que já estão lá. Por outro lado, para esses formadores no campus, passar pela língua é supérfluo, porque a gente não precisa dizer, porque a gente já compreende. Por outro lado, para os formadores que estão situados na academia, eles não entendem muita coisa. E eles não têm a querer dobrar a prática adquirida em contextos que é o contexto da organização acadêmica dos saberes. Então, a questão de levar em consideração a experiência é mais que o simples fato de saber dizer sobre as práticas com palavras para serem reconhecidas, mas em escala da pesquisação é criar uma cultura que leva em consideração a experiência a partir de contextos multireferenciais, que eles possam achar modos de articulação entre a expressão do vivido no trabalho situado, a expressão do vivido no trabalho narrado, quer dizer, a gente pensa essa experiência que é a história do vivido no centro de formação, e depois uma colocada em diálogo com a maneira cujo trabalho é pensado e dito de um ponto de vista acadêmico. Era isso, eu diria, o objetivo. E eu acho, se eu tiver 2 segundos, eu acho que subjacente ao fato de Schultz, existe a questão de uma filosofia da experiência, finalmente, porque aprender a experiência do ponto de vista da fenomenologia social, isso leva até a questão sobre as temáticas tais como o processo de retenção e de sedimentação da experiência, que se fazem por acumulação de estruturas, que organizam as formas de atenção que a gente aprende nas situações que a gente vive e os horizontes de expectativa. Existem talvez comum, porque eu queria falar um pouquinho do que a Marie-Claude Bernard falou. É verdade que entre a hermenêutica, o pragmático, a Marie-Claude ela mostrou o lado pragmático, que é a forma como as situações são entendidas tem consequências reais na maneira como as pessoas vão agir em função disso,
E a fenomenologia, talvez exista um espaço de diálogo, mas em torno da noção de experiência mesmo. Eu não sei se eu respondi completamente, mas era isso que me veio com a questão que me foi feita. Merci, Hervé. Obrigado, Hervé. Eu queria um pouco mais sobre o contexto empírico. O contexto da pesquisa seria na escola, na Universidade de Tours, formação profissional. Concretamente, o campus ele tinha um orçamento para que pesquisadores, professores pesquisadores de Tours viessem durante 2 anos em razão de uns 20 dias de intervenção por ano, cada ano. Isso mobilizou uma centena de professores durante 3 a 5 dias sobre a apropriação das técnicas de métodos narrativos, que depois mobilizou o acompanhamento dos formadores no contexto das experimentações com os aprendizes, numa duração de 3 a 6 meses, e que mobilizou depois os pesquisadores sobre o retorno das experiências e a formalização no contexto dos textos que permitiram a obra. Era sempre em loco e em loco, com o setor pedagógico e a direção do campus. É isso que eu queria saber. A maneira como foi implementado e instituído o processo de aprendizagem das relações do contexto. Muito obrigado. On va voir si on a des interventions. No chat não tem. Não tem, né? Eu também estou. Mas eu vou aproveitar que não tem, só para dizer uma coisinha que eu estou muito curiosa para ler o livro O Estrangeiro, do Alfred Schultz, que não sei a tradução, é L'Étrange, do Alfred Schultz, porque eu acho que ele vai falar muito de um processo de adaptação, né, do estrangeiro, do estranho, numa outra comunidade. E eu acho que seria uma via interessante também para analisar um pouco esses alunos que não se sentem afiliados institucionalmente, né? que chegam na universidade, que cobra determinados saberes prévios que eles não detêm, né? Que eles vão passar por todo um processo metódico de aprendizagem, e aí para conseguir entrar um pouco dans l'esprit de Schultz, talvez peut-être lire un peu plus o L'Étrange, para ver um pouco essa condição do estudante. É um projeto que eu tenho aí a médio prazo para estudar um pouco esse autor que é tão pouco lido na sociologia, né? O Alfred Schultz. Então, eu estou tentando fazer uma imersão aí nessa literatura. Me faz também pensar, Maria Amália, no Garfinkel, você falou do Coulon, né? Sim, Mas o próprio Garfinkel, assim, com principalmente o caso da Agnes, quando ela passa por um processo de cirurgia da mudança de sexo, isso nos anos 60, né? Em Los Angeles, e Garfinkel acompanha todo esse processo dela. Então ele vai mostrar como ela, bom, aí é um caso também de ela faz um esforço de não ser descoberta a situação antes da cirurgia, né? Então ela sempre tentou fazer uma apresentação de si que sempre foi mulher, né? E isso ele chamou de passagem, né?
E isso me faz pensar muito no estrangeiro também, na situação do estrangeiro. Chega num lugar estranho, mesmo assim, ele faz um esforço, ela, faz um esforço de parecer que sempre esteve nesse lugar e que está muito bem confortável nesse lugar. É uma questão que, talvez, por exemplo, nós, quando éramos professores iniciantes, assim, novatos, a gente, perante o aluno, a gente precisou mostrar que sempre foi professor e que não éramos novatos, né? Algo, um esforço de etnometodologia mesmo, né? Verdade. E lembrando, né, Yumi, que talvez esse rito liminar, que é o da margem, que é o mais dolorido, seja também justamente o mais rico em aprendizagem, porque você ainda está, né, você não é o iniciante, mas também não se afiliou, mas você está numa busca constante de trouver sa place, né, institucionalmente, num lugar. Então, eu acho que é interessante mesmo trabalhar nessa perspectiva. Com certeza. E nunca para, né? Eu acho que é uma constante. Esses alunos, depois eles vão se formar, eles vão entrar num contexto profissional, de mercado de trabalho, que vão ter que, de novo, processo. A chamada socialização secundária, né? Assim, a passagem, a condição de estudante, ela também marca por si só um ritual que é entre, né, o final você está justamente na passagem para a vida adulta, né? Você está num momento liminar também da sua vida, você não é ainda um sujeito institucionalizado. Então, por essência, né, o estudante, ele é aquele que está numa condição de busca permanente por um processo de afiliação, né? Então, acho que é legal ver isso mesmo. Com certeza. Mais alguma coisa? Quoi d'autre? Je ne sais pas si ça a marché, la traduction. Super, super, super. Muito obrigada, Leonardo, tradutor. Né? O tradutor é sempre um papel muito invisibilizado também. Bom, então, importantíssimo. E essencial para a comunicação, justamente. Obrigada, Leonardo. Tá certo. E também a organização, né, do CITRI, né, os técnicos, as técnicas e todos os membros. Deise, obrigada, Deise. E Luciano também, prazer. Muito obrigada, Luciano, por toda essa intermediação. Bom, então acho que está na hora de ir. Pode fazer o encerramento, então? Sim, obrigada, Luciana, por favor. Então, agradecemos aos professores e professoras que fizeram essa sensacional mesa pelas excelentes discussões e reflexões colocadas. Agradecemos a participação de todos e todas, né, convidados, a sempre olharem a programação. Nós convidamos, né, vocês a olharem a programação do Nono Ciclo no nosso site para acompanhar todo o evento. Convidamos a todos também, né, para ver para olhar a sessão de livros e lançamentos de 2022 no nosso site, para verificar a gama de lançamentos realizados durante o nosso simpósio, né? Não deixe de conferir. Lembramos a todos vocês que hoje, às 19 horas, temos a mesa redonda com o tema Formação de Professores, onde o Leonardo estará fazendo essa mediação. Tenham todos uma ótima tarde e até mais tarde. Muito obrigada, boa tarde, um prazer. Obrigada, gente. Tchau. Merci. Au revoir. Obrigada, um beijo.